Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 6. Os irmãos que encontraram, digam amém, por favor. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Mesmo assentados como os irmãos estão, e que foi com reverência a palavra de Deus, eu quero que você feche seus olhos um pouquinho e pense na vida que o Senhor Jesus tem proporcionado a você. Hoje nós vamos falar sobre a vida nova, a vida que nós temos em Jesus. Essa novidade de vida que o apóstolo traz aqui, o apóstolo Paulo traz aos romanos, explicando a diferença, a grande diferença entre aqueles que antes serviam a lei e agora nós que servimos a Cristo. Quero que você feche seus olhos. Pense um pouquinho na sua vida, o quanto Jesus é importante. E talvez hoje você vai reconhecer essa importância, porque até então você não o servia, não estava andando com Ele. Mas a palavra aqui nesta noite é bem clara, que para nós termos uma nova vida, ou uma vida nova, ou andarmos em novidade de vida, é preciso que Jesus seja o Senhor, seja o dono da nossa vida, habite no nosso coração, seja o centro das nossas vidas. Como já o apóstolo Paulo também disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nesse momento, nós nos colocamos diante do Senhor, mediante a leitura da sua palavra, que nela vamos meditar, para clamarmos a Ele. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. O teu Espírito, que também usa deste momento para convencer aquele que precisa do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito também está aqui para ministrar aos nossos corações e nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus já ensinou e tudo aquilo que Ele quer de nós. E a tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela não volta para o Senhor sem antes fazer a tua vontade. Nós te benzemos, nós te exaltamos e eu sei que mais uma vez o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Vida nova, né? Todo mundo gosta de pensar neste assunto. Todo mundo gosta de pensar em algo novo, algo que venha para marcar a sua vida, marcar a sua história, algo que venha para encerrar um ciclo, mas iniciar um ciclo novo, e que neste caso, para algo melhor. E, sem dúvida nenhuma, a vida que antes nós tínhamos, levávamos mortos em nossos delitos e pecados, jogados na escuridão, presos pelo pecado. Hoje, viver essa nova vida em Cristo é infinitamente melhor. Mas antes até de falar só da novidade de vida e dos seus benefícios, eu quero falar o seguinte, que toda vez que a gente também muda para algo melhor, muda também a responsabilidade. Quem aqui hoje ocupa um cargo de chefia? Levanta a mão. Quem aqui é chefe? Tem bastante chefe aqui na igreja, hein? Glória a Deus. Você sonhou com esse momento? Você sonhou em chegar até aqui? E creio ainda que você sonha em ir além. Se você trabalha numa empresa que tem plano de carreira, hoje se você é um supervisor, você quer chegar a gerente. Se você é gerente, você quer chegar, se é uma empresa de rede, você quer chegar a trabalhar sobre outros vários gerentes, então ser um gerente dos gerentes. E enfim, todo mundo pensa, e está certo pensar assim.
Mas você, quando entrou nessa empresa, eu comecei a minha carreira, né, profissional, sendo office boy. Não conhecia Rio Preto, vim de uma cidade muito pequena, e o meu primeiro emprego foi pegar uma bicicleta, Caloi 10, bem maior do que eu, bem maior, a bicicleta. E eu andava com aquela bicicleta para todo lado, e, irmãos, pela graça de Deus, que eu chegava nos lugares para entregar os olerites, as folhas de pagamento, daquele escritório de contabilidade que eu trabalhei, porque eu não conhecia Rio Preto. Só que eu chegava cedo e fazia o possível para chegar cedo. E quando eu chegava, eu comecei a correr nos setores lá daquele escritório para ver o que mais se identificava comigo. Primeiro foi uma mulher lá, uma chefe lá, uma senhora, falou, olha, eu vou te ensinar contabilidade, que depois foi futuramente, no futuro, né, a minha formação. Mas não exerci o trabalho de contador. Fiz o curso para ajudar, de fato, na função que eu já tinha. E aí, eu cheguei lá e falei, nossa, esse negócio aqui não é muito bacana, não. Não gostei. Tem contador aqui na igreja, mas não gostei. Aí, na escrita fiscal, irmãos, era uma caneta que, na época, era um livro, e a gente escrevia, quando errava, tinha que enfiar no álcool, fazer não sei o quê. Eu não era bom nem para fazer casinha na escola. E aí, ficava aquele garrancho, aquela letra horrível no livro de escrituração fiscal. Não gostei. Mas eu me identifiquei com o departamento pessoal, com a área que hoje chama Recursos Humanos. E eu entrei nessa empresa dia 22 de agosto de 1989. Dia 10 de novembro de 89, quase que como um presente, o proprietário daquele escritório chegou e disse assim, eu vou arrumar um outro office boy e você vai ser auxiliar de departamento pessoal. Foi o ano que eu completei 15 anos. É o tempo saudoso que se trabalhava a partir dos 12. Eu já tinha trabalhado num banco de 12 a 14 e entrei nesse escritório. Bom, entrei e comecei a trabalhar. Irmãos, foi uma festa para mim, porque eu saí do sol escaldante, muitas vezes a bicicleta furava o pneu, tinha que fazer na sola, mas tinha que fazer meu trabalho. Andava a pé aqui, a Boa Vista inteira, o centro da cidade, fazendo banco e levando coisa para pagar, e meu Deus, muito dinheiro na bolsa. Quando eu entrei, eu fiquei feliz. Mas veio com essa novidade, com esse momento novo na minha vida profissional, responsabilidades. Uma vez eu errei no cálculo da rescisão de um funcionário. E ele me pegou pelo colarinho lá na frente do escritório e falou, vou te bater aqui agora, menino. Eu falei, ai meu Deus, só errei, calma, vou arrumar. Mas é uma coisa que vai te trazendo responsabilidade. É bom. Avança, mas tem responsabilidade. Com isso, depois eu fui correndo na carreira, tal. Quando eu assumi a igreja, meu último trabalho era coordenar o escritório de uma metalúrgica grande aqui de Rio Preto. E mais o Senhor me chamou para o ministério. E os irmãos que estão há mais tempo aqui sabem da minha história, sabem que situação que assumi a igreja. E nós estamos firmes aqui até hoje. Em outubro vai completar 22 anos. Que eu estou à frente dessa igreja como pastor, mas já fazia parte dela há alguns anos. Toda vez que Deus traz algo novo na minha vida, a felicidade vem, a alegria, o contentamento vem, mas eu começo a pensar, que responsabilidade. Eu vou falar agora, a semana que vem, no Rio de Janeiro, para alguns pastores, de uma associação lá da capital, que é a maior associação, talvez a maior associação batista do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, eu sei que é a maior. Ela tem quase 200 igrejas batistas arroladas. E o presidente achou alguma coisa em mim e falou, você vai trazer uma palavra sobre discipulado, para despertar as nossas igrejas. Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado o trabalho da sua igreja, e eu quero que você traga isso para nós aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem plantação de igreja da nossa denominação. Acredito que em nenhuma cidade do Rio de Janeiro falta uma igreja batista. Eu sei que do Espírito Santo não falta, do estado do Espírito Santo.
Mas o Rio de Janeiro também é muito avançado. No entanto, algo chamou a atenção. Irmãos, quando eu recebi o convite, foi um misto. Fiquei alegre, mas fiquei pensando, e agora? E agora? Nesse momento eu quero que você pense. Jesus te deu uma vida nova. Jesus te deu a condição de você viver em novidade de vida. Algo extraordinário nele, por ele e para ele também. Mas como que você tem levado isso? Como que você tem conduzido isso na sua vida? Como você tem administrado essa questão de que o Senhor, apesar de santo, confiou em pessoas como eu e você, tão falhos. Apesar de tão poderoso, Ele investe em mim e você, que somos tão limitados. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas isso já é o suficiente para nós entendermos que o que Jesus fez por nós, ao morrer naquela cruz, não foi pouco. Não foi pouco. E de fato, é algo que precisa constranger a mim e a você. Constranger é no sentido de quase que a gente ficar envergonhado. Porque muitas vezes o que nós entregamos de volta está muito distante daquilo que o Senhor fez para nós. Claro que eu nunca vou alcançar, nem você, ninguém aqui. Mas também tem gente que utiliza-se dessa desculpa que eu jamais conseguirei fazer tudo que Deus merece e não fazer nada. Então nessa noite nós precisamos nos despertar que o Senhor depositou algo grandioso na nossa vida. Ele mudou a nossa vida. Ele tirou-nos da escravidão do pecado para hoje viver em novidade de vida. Novidade no dicionário significa qualidade do que é novo, coisa nova, recente, extraordinária. E também novidade está ligado à notícia. Quando alguém chega em você e fala assim, já sabem da novidade? Então aqui já começa a me trazer algo para eu pensar. Eu vivo com Jesus, eu fui chamado por Ele, para andar na presença dEle. E Ele começa a me abençoar, e Ele começa a mudar a minha história, Ele começa a mudar a minha trajetória. A primeira coisa que o Senhor faz, Ele derrama de uma paz, de um amor, e graça, todos esses que excedem o entendimento. E a gente nem sabe por que nós estamos tomados de tanta confiança, de tanta alegria. O que o mundo conhece como energia positiva, não, é o Espírito Santo de Deus habitando em você. E agora, nós precisamos fazer algo diferente. E pegar, inclusive, aproveitar dessa novidade na minha vida, na sua vida, e levar essa notícia adiante também. Quantos se envergonham da sua vida nova? Como assim, pastor? Tem gente que se envergonha, está numa roda e alguém vira e fala assim, eu descobri que agora você é crente. Eu? Não, estou indo numa igreja lá. Diga, eu sou crente. Eu creio em Jesus, eu sou um cristão e olha, não me pareço ainda com Ele não, como deveria, mas eu vou procurar me parecer cada vez mais. Eu vou buscar mais e mais a presença dEle e Deus vai mudar a minha vida. Essa mesma pessoa, se ela der uma risadinha na hora, liga não, vai ser a primeira que vai te pedir oração depois. Não é ameaça, não é maldição, não é nada não, é a verdade. Cheguei uma vez para trabalhar e o cara me tirou, você é crente? Ele ficou doido quando soube que eu era crente, eu nunca vi aquilo, mas foi o meu melhor amigo, que depois Deus preparou naquela empresa, nós desenvolvemos muitas coisas boas juntos, é que eu liguei as coisas, né? Mas eu e ele juntos, e aí, Deus mudou a história daquele moço, de tudo que ele falava para mim, que ele não cria, que ele não acreditava, que ele jamais iria viver, Deus proporcionou na vida dele. E hoje ele vive uma nova vida. Então
Então nós estamos aqui para viver essa vida nova e buscar no Senhor e do Senhor a orientação necessária. Quem experimenta o novo nascimento através de Cristo Jesus passa a viver esta vida nova. É uma vida que nos traz a liberdade do pecado. Olha, o que significa isso? É que as pessoas estão vivendo no pecado e pensando que elas são livres, quando na verdade elas são escravas do pecado. O pecado, ele demonstra por causa da questão de que ele é atraente. Ele demonstra que quem comete pecado, que quem anda uma vida torta, uma vida que não é reta, tal, parece que está em vantagem. Porque a pessoa pensa assim, eu faço o que eu quero, eu uso do que eu quero, e aquelas coisas que ele faz o que quer, o que ele usa do que quer, quando ele menos percebe, ele está escravo daquelas situações. E ele já não vive mais sozinho, ele já não vive mais em novidade de vida. Aí vem Jesus e muda a história, tirando a escravidão do pecado das nossas vidas. Porque antes nós éramos escravos dele, mas agora pela graça nós somos livres. Embora a natureza pecaminosa ainda e até enquanto vivermos neste mundo, ela esteja em nós, nós adquirimos uma nova forma de obediência. E nós então não podemos voltar às velhas práticas que antes nós cometíamos na escravidão do pecado. Olha o que diz, por isso eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, no versículo 1 e 2 de Romanos 6. Olha o que diz, é muito importante o que eu vou falar agora. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Versículo 2, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Me entristece. Me entristece alguns líderes, alguns lugares, para chamar a gente e falar assim, não, você pode viver da maneira que você quer. A palavra de Deus diz o contrário. Não é porque eu fui alcançado pela graça e onde abundou o pecado... Então vamos de novo. Falaram bem, mas vamos de novo, porque o pessoal lá em casa precisa ouvir. Onde abundou o pecado? Ah, então pronto. Eu vou continuar pecando. Porque todas as vezes que eu pecar, a graça é superabundante. O pecado pode ser grande, mas a graça será maior ainda. O pecado pode ser terrível, mas a graça vem e resolve tudo. Sim, pela misericórdia e graça, sim. Mas isso é o papel do novo, da pessoa que nasceu de novo, que vive uma vida nova e que quer realmente mostrar ao mundo que vive em novidade de vida? Não. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vai começar a identificar na sua vida situações que você precisa mudar. Se você tiver dúvida, pode procurar a liderança. Procure alguém que você confia, que conhece a palavra de Deus, e não o conselho dos hips que eu preguei recentemente, mas pessoas que conhecem a palavra de Deus e falam assim, olha, isso é errado, e esteja preparado e preparada para receber de Deus o amor necessário para dizer, está errado. Porque todas as vezes que o meu pai e a minha mãe, embora para mim não era tão legal, e o apóstolo Paulo também diz aos coríntios, talvez até tragam para vocês um pouco de tristeza, a maneira como eu tenho apresentado a realidade da vida cristã, mas no final vocês irão lucrar muito mais. Então é melhor nós mudarmos agora, é melhor nós tomarmos o rumo agora, é melhor enquanto vivemos, enquanto estamos aqui saudáveis, ou se não estiver saudável, mas Deus tem vida nova para você, levante-se e coloque-se na dispensação, à disposição do Senhor, porque Ele vai te usar nessa vida nova. Ele vai te usar de uma maneira poderosa. Então, nós não podemos mais ficar voltando às velhas práticas. E toda vez que a gente identificar, por causa da natureza pecaminosa,
que uma vez ou outra a gente cai naquele erro, o nosso papel é arrependimento, confissão do pecado, a Jesus, não é a ninguém, a Jesus. Ele vai te perdoar e vai te purificar de toda injustiça, que é do processo da justificação dele, para nos mantermos na presença dele, porque Jesus, o próprio Deus, ele não pode olhar para o pecado, ele abomina o pecado, mas pela justificação e por causa do sacrifício, morte, sangue de Jesus, ele nos limpa, todas as vezes, mas aí a gente precisa agora parar um pouquinho aqui e pensar, por isso que é ruim essa coisa de pensar, se a graça está presente, eu posso ficar errando e a graça vai sempre se manifestar na minha vida. Sim, mas um dia eu conversei com uma pessoa e eu achei interessante o que ela me falou, nunca mais esqueci. Ela disse assim, pastor, eu fui perdoado por Deus. Era um homem. Eu fui perdoado por Deus de todos os meus pecados. Eu falei, glória a Deus, irmão. Que bênção, é gostoso de ouvir isso, né? Ele falou assim, mas eu carrego no meu corpo as marcas do pecado. Deus, ele me perdoou, mas ele não retirou as consequências. Aí eu quis entender, porque na hora a gente já acende um alerta. E lembra daquele texto, Deus que começou a boa obra em você, é fiel para completar, fortificar, fortalecer, te levantar. E eu fiquei em crise, eu falei, o que você quer dizer? Ele falou assim, é porque eu bebi tanto na minha vida, e Deus mandava eu parar, mas eu insistia. E eu usei de outras coisas que não prestam, e eu usei de outros vícios, e fui usando, e hoje eu sou uma pessoa doente. Só que sabe qual é a minha vantagem hoje? E sou feliz. É que quando eu morrer eu vou para o céu. Porque antes eu ia ficar doente, morrer e não iria para o céu. Eu falei, isso é a graça. Então pense comigo. Se a pessoa fica brincando com essa questão do pecado, ela esquece-se que o pecado por si só não é nada mandado por Deus, não é um castigo, não. É a consequência do pecado que está declarado na palavra de Deus. Todas as pessoas começam, às vezes por um olhar, vai começando a conceber no seu coração o desejo do pecado. Ninguém sabe, ninguém viu, a pessoa passa perto, não tem como sentir. Ô irmão, até pular aqui, o que aconteceu? Porque eu passei perto de você, está com a vontade de pecar? Não, não tem isso. Ninguém vai descobrir. Mas só que você vai alimentando no seu interior aquele desejo, aquela malignidade. E de repente, quando você menos espera, vem a luz. E a Bíblia diz, dá a luz ao pecado. Aí começam as consequências. Por exemplo, uma consequência de um mentiroso. Qual é a consequência de um mentiroso? É ter que desmentir, né? Mas é uma consequência. Então vamos parar de ser envergonhados, vamos parar de nos sentirmos, às vezes nem somos envergonhados, mas vamos parar de nos sentirmos envergonhados. Assuma nessa noite a novidade de vida que Jesus tem para você. Vamos parar de andar envergonhados, mesmo que as pessoas aparentemente não sabem, mas talvez hoje você está vivendo um período, um momento de vergonha na sua vida, porque é algo que você sabe que precisa vencer, precisa tirar, não tirou ainda, mas a resposta do Senhor está na sua palavra nesta noite, porque Ele vai te abençoar. Amém? É um privilégio para mim, para você, vivermos com Cristo. Mas como eu já disse no início da mensagem, na minha transição profissional, né? E de um cargo fui para o outro, e do outro fui para outro. Eu me lembro que eu ainda era menor, eu já era encarregado de setor, ganhava muito bem, um menino de 17 anos, hoje, sem sombra de dúvida, sem exagero, eu ganhava em salário mínimo na época. Eu acho que eu ganhava de 4 a 5 salários mínimos, com 17 anos de idade. Então eu era uma pessoa, eu cantava o hino Sou Feliz, irmãos, porque Jesus habita em mim, mas porque eu era feliz mesmo, muito feliz, com a minha idade, ganhando tão bem. Mas,
eu sempre levei a sério a responsabilidade que isso me trazia. Então Deus te colocou num lugar hoje para trabalhar, e você é o empresário, você é o proprietário daquele lugar. Ou você está ocupando um cargo de encarregado, de chefia, onde você trabalha. Então, você é uma pessoa que expira confiança. E você precisa sempre se preocupar com isso. Eu preciso ser responsável à altura daquilo que me foi confiado. Então, eu faço mais um pensamento aqui. Eu preciso ser responsável para com as coisas de Deus, para com Deus principalmente, à medida que Ele tem depositado em mim a sua graça. Irmãos, ninguém segura você mais. Irmão, irmã, ninguém te segura mais. À medida que você deixa o Senhor agir na sua vida, fazer a obra na sua vida, nesta nova vida, de fato, você vai sempre, sempre, sempre avançar para a honra e glória do Senhor. Pensando aqui nos versículos que eu fiz a leitura, a partir do versículo 4, nós vemos também uma concordância, não precisa abrir, lá em Colossenses 2,12, que diz assim: sepultados juntamente com ele no batismo. O versículo 4 que nós lemos, ele fala a respeito de que, assim quando fomos batizados, fomos sepultados por ele, por termos morrido junto com ele. E isto para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, o sepultamento, ele sela a morte. Enquanto nós estamos no funeral, enquanto nós estamos olhando para o corpo, a pessoa está morta, mas ainda não selou a morte. O momento que sela a morte é o momento do sepultamento. Eu sei que todo mundo passou por isso aqui já alguma vez, e sabe o que isso significa. É o momento que você sabe que nunca mais vai ver aquela pessoa, nunca mais verá aquele corpo, nunca mais verá aquela face, nunca mais verá. Então o sepultamento, ele sela a morte. E o batismo do cristão, que inclusive no primeiro domingo de abril, nós iniciaremos uma nova classe de batismo, viu? O batismo do cristão é um sepultamento simbólico, em que a velha vida chega ao fim para ser substituída pela vida nova em Cristo. O batismo tem essa simbologia, de que nós estamos dizendo para o mundo: morri para o mundo e agora eu vivo para Cristo. E é muito importante. E é pergunta, inclusive, de concílio de batizandos, né? Que eu pergunto. O batismo ele é simbólico, ele não salva. Quem salva é Jesus, ok. Então por que você está se batizando? Porque o próprio Jesus foi batizado. Ele deixou esse exemplo. E por causa do poder dessa simbologia, que nós estamos demonstrando pela nossa pública profissão de fé, que hoje nós já não mais vivemos para o mundo, nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa própria vontade, que a carne, ela gosta do que é errado, porque a natureza pecaminosa habita na carne, habita no homem, habita na alma. Os desejos, os maus desejos, tudo aquilo que não provém de Deus e que vem das obras da carne, estão sempre em luta constante em nós. Mas eu quero também falar do versículo 5, pois se fomos unidos com ele por uma morte, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, a palavra nos diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sabe o que significa isso? O dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, o dia que Ele veio habitar no meu coração, aí Ele proporcionou em mim um novo nascimento. Eu comecei a viver uma nova vida, agora eu estou regenerado, porque
é como gerado de novo, e agora para viver a vontade dele. O Espírito Santo vem, habita em mim, pregação da semana passada sobre o azeite, que é um dos simbolismos do Espírito Santo. Ele vem, habita em mim, e ele começa então a governar a minha vida. E a partir de agora eu estou revestido então de Cristo. É o mesmo que, trazendo o original que está lá no grego, é o mesmo que fomos incorporados nele, é o mesmo que nos tornamos membros do seu corpo. E sabe de uma coisa que é muito séria e quase ninguém pensa? Uma vez a pessoa é arraigada ao corpo, se tirar do corpo, o que acontece? Isso chama mutilação, não é? O que acontece? Muita dor. Muita dor. Então, vou dizer para você, baseado na palavra, porque eu creio na salvação, que é dom de Deus, não é um processo, é um ato dado por Deus, porque a segurança está em Jesus, então não é revogada. O Senhor que nos salvou, nos colocou parte do seu corpo. Agora, eu não tenho a opção de deixar de ser o braço do corpo, eu não tenho a opção de deixar de ser a mão, eu não tenho a opção de deixar de ser um dos dedos, eu não tenho a opção de deixar de pertencer a esse corpo. Aliás, tem gente aqui, não vou falar os nomes, mas que já foi, já voltou, já foi, já voltou, sabe por quê? Faz parte desse corpo. Você não vai viver sem ele, você não vai viver sem a presença de Deus. Tem até aquele cântico que a gente canta, né? No Santo dos Santos, não, aquela outra, que fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A gente não sabe viver sem a presença de Deus. Nós não sabemos viver longe dele. Nós não sabemos viver sem ele, jamais. Olha o que diz a palavra, agora eu quero que você abra comigo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, mas tenta guardar o dedo aí, Romanos 6, porque a gente vai voltar lá de novo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 nos diz assim a palavra do Senhor: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito Santo de Deus. Nós bebemos agora dessa fonte. É por isso que o pecado não vai combinar mais, porque ele é totalmente o inverso do que Deus tem para mim e tem para você. E em concordância ainda com 1 Coríntios 12, 13, aí você não precisa abrir, diz assim: não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha a bênção que nós desfrutamos. Cristo é o tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós temos. E Ele é tudo em todos. Por isso que é gostoso esse momento do ajuntamento, do louvor, da pregação, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui no mesmo Espírito e pertencemos ao mesmo corpo. Amém? Irmãos, eu tenho um negócio comigo, quando eu estou tomando água, assim, eu imagino os meus rins sendo irrigados. Parece que eu até sinto um negocinho nas minhas costas, assim. Aí eu imagino essa unidade do corpo de Cristo, como ela é gostosa.
Porque quando nós estamos fazendo bem o nosso papel, todo mundo é beneficiado. E a gente sente a alegria, não só estar neste lugar físico, é muito importante, mas de pertencermos ao corpo de Cristo. E amanhã, quando a gente estiver trabalhando, a gente vai se lembrar de agora à noite. Isso vai nos impulsionar. Eu gosto quando alguém fala, não é místico não, você pode falar. Eu gosto quando alguém fala assim, eu fui naquele culto, Deus falou comigo, a minha semana, nossa, Deus colocou uma turbina em mim, é isso mesmo, irmão, é para fazer mesmo, é para agir, é para chegar feliz. Você cantou que você é feliz hoje aqui, você tem que ser feliz no seu trabalho amanhã também. Se você ainda não é o chefe, tem um chefe chato, chega nele amanhã bem pertinho assim, ó, lá na cópia lá, aí o chefe chega, e aí, começa a cantar, sou feliz com Jesus. Se ele for meio crente, ele vai cantar com você também. Às vezes você vai até descobrir que ele é crente, estava enrustido. Gente, nós precisamos a todo momento desfrutarmos dessa vida nova. Ao mesmo tempo que é uma pregação feliz, alegre, mas eu estou a todo momento dizendo para você que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e o nosso papel. Porque olha o que o versículo 6 fala. O versículo 6 fala algo muito importante. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Essa crucificação não é de uma experiência presente, agora eu estou crucificado. Não, é um acontecimento passado, quando Cristo estava morrendo naquela cruz, ele já sabia todos que passariam por ela e seriam purificados pelo seu sangue e viveriam em novidade de vida com ele. Então nós já fomos crucificados com ele lá. Assim, os que estão unidos pela fé a Cristo são considerados como tendo sido crucificados com ele, enquanto ele estava sendo crucificado. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, que não precisa abrir. E Gálatas também, capítulo 6, versículo 14, são dois versículos, dão dois textos parecidos, em que Paulo fala assim, ó, a cruz Paulo fala o seguinte, cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O momento que Cristo estava sendo crucificado era para me livrar do pecado. Então as coisas do mundo estavam sendo crucificadas nele. Por isso que ele sofreu tanto castigo. E eu agora estou crucificado para o mundo. Quer dizer, eu estou morto para o mundo. Eu não vivo mais para o mundo. Eu não vivo mais para mim mesmo. Por quê? Porque o final do versículo 6 fala que é preciso que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Esse corpo do pecado que deve ser destruído é o velho Adão. O velho Adão, ele é um cúmplice fácil para o pecado. A velha natureza, daqueles que não nasceram de novo ainda, então vivem no pecado, quando nascem de novo, precisam entender que agora as coisas velhas ficaram para trás. O velho Adão precisa ser morto, enterrado. O irmão André trouxe uma palavra muito importante numa das quartas-feiras sobre isso, que enquanto não morrer, não frutificará. Você não frutificará. O velho Adão, ele é um cúmplice fácil para o pecado, mas com Cristo ele fica inoperante. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos a opção de falar assim para o pecado, não. Aquela musiquinha de criança, quem já cantou pecado, pecadinho, pecadão, comigo não? É não. Nós precisamos deixar não, falar não para o pecado. Quantos cantaram quando criança aqui na escola bíblica dominical?
cuidado do olhinho o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado do olhinho o que vê. Cuidado boquinha o que fala. Cuidado mãozinha o que pega. Cuidado pezinho onde pisa. E essa é a nova vida agora, irmãos. Cuidado. Vivermos em novidade de vida é termos cuidado. Esse corpo que está dizendo aqui não é o corpo humano, no sentido comum, tá? Não é você morrer, porque aliás, o sacrifício de Jesus lá na cruz foi porque aquele era o nosso lugar. Se bem que não ia valer de nada, porque o sangue que seria vertido ali, meu, seu, de qualquer um aqui, não era um sangue puro. Porque desde o Antigo Testamento, lembrando um pouquinho da história, até o cordeiro que era separado para o sacrifício não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter doença nenhuma, não podia ter um risquinho na pontinha do focinho. Era perfeito, intacto. Aí, depois que o sacerdote via, aprovava, o sumo sacerdote falava, agora sim, vamos levar para o sacrifício e derramar o sangue dele em expiação pelo povo, pelo pecado do povo. Quando Jesus veio e morreu na cruz e derramou o seu sangue, foi para dizer a mim e a você, agora vocês não precisam morrer mais por causa do pecado. Eu morri no lugar de vocês. Eu morri por vocês. Eu tomei o lugar de vocês. Então não é o corpo humano comum que ele está dizendo que tem que morrer aqui, porque não teria sentido nenhum. Mas o que deve ser destruído é o corpo carnal, é o corpo da ação do pecado, é o corpo que tem que ser colocado fora de ação, o eu, as inclinações para a carne, as inclinações para aquilo que é errado, as inclinações para aquilo que, embora seja prazeroso, mas eu sei que está não só atrapalhando a minha vida, de um modo geral, sentimental, psíquica, inclusive, não, também está atrapalhando o meu corpo, porque a gente comete certos pecados que já está nos matando também o corpo. E a gente precisa olhar para o Senhor e pedir a sua graça e a sua misericórdia. E que bênção que você está aqui nessa noite, porque o Senhor vai tirar você de tudo isso. Concluindo a palavra dessa noite, há 2 resultados na nossa união com Cristo. Grava isso. Há 2 resultados da nossa união com Cristo. A primeira é a remoção da culpa pela morte de Cristo. Então você não deve levar mais a culpa. O Senhor fala, e é lá no Antigo Testamento, que quando Ele perdoa, Ele lança no mar do esquecimento, no profundo do mar, e Ele diz, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Então não se auto-relembre aí dos seus pecados, porque já foram crucificados em Cristo. E não fique permitindo que o inimigo das nossas almas tente jogar culpa em você. Sabe por que acabou aquilo na tua vida? Porque foi você. Não carregue mais a culpa. Se você está unido a Cristo de verdade, você não deve mais levar a culpa. Outro resultado da nossa união com Cristo é a eficácia da sua ressurreição numa vida nova de santidade. E agora é nossa obrigação investirmos nisso, para não vivermos como vivíamos antes. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor Jesus nos tirou de lá, nos dando vida abundante e novidade de vida, vida nova. Então nós não vamos mais retornar para lá. A vida no pecado não pode coexistir com a morte para o pecado. Esse no pecado eu quero destacar aqui, é no sentido de permanência. Então eu vou dizer de novo, a vida
permanente no pecado. Não pode coexistir com a morte para o pecado. Se nós estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado. Amém? Vocês entenderam a mensagem dessa noite? Então a gente não pode permanecer no pecado. Porque senão, eu preciso do teclado aqui. Porque senão, não vai. Nós estamos dizendo que a vida de Cristo, ou a vida do Senhor em nós, não trouxe nenhum benefício. Não trouxe. Feche seus olhos. Eu quero que você pense em tudo que foi falado, em tudo que foi pregado. E pense na vida que você está levando hoje. E o Senhor está aqui nessa noite para te dizer. Ele está aqui para dizer que uma vez que Ele morreu naquela cruz, foi para tirar toda a tua culpa. E foi também para te livrar da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele não é só atraente, porque assim você diz, a pessoa se atrai porque quer. Não, ele é possessivo. E muitas pessoas já tentaram escapar sozinhas dele e não conseguem. Mas Cristo traz essa novidade de vida para você nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite, se tem alguém aqui neste lugar, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero deixar bem claro, que a única forma de nós termos essa nova vida, ou vivermos em novidade de vida, é entregando a nossa vida a Jesus. Porque foi Ele que por sua morte nos deu essa condição. Alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tinha ainda feito isso, mas deseja hoje entregar, levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Eu não vou nem te chamar aqui à frente, mas eu quero te dar essa oportunidade de entrega. Alguém? Levante uma de suas mãos. Se eu perguntar agora, quantos estão desejosos de viver mais profundamente essa vida de Cristo e para Cristo em suas vidas? Sei que muitos levantarão a mão. Mas eu não vou fazer essa pergunta. E não vou pedir nenhuma manifestação sua, pública agora. Mas o que eu quero é que você saia para essa semana e reviva coisas que você antes estava deixando de fazer. E viva de fato para a glória de Deus. Porque para isso nós fomos chamados. Isso é o mínimo que nós devemos fazer em nossas vidas. O próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal sem sabor não serve para mais nada. A luz não pode ser colocada em um lugar escondido, mas antes tem que ser colocada no lugar mais alto para que ilumine a todos. E talvez uma das coisas que a gente tem perdido, e é muito triste isso, é de falarmos mais do amor de Jesus para as pessoas. Então resgate isso nessa semana. Comece a falar do que Jesus fez por você, o que Ele está fazendo, porque Ele continua operando em nós. Sua graça, sua misericórdia, o seu poder e o seu favor. Eu quero orar agradecendo a Deus.
pela sua vida, pelas nossas vidas, pela minha vida também. E mais uma vez nos colocarmos diante dele. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Apesar da nossa fragilidade, nós sabemos que Tu estás conosco e o Senhor tem depositado em nós a Tua presença. Embora vasos de barro frágeis, o que está depositado em nós, que é a Tua presença, faz toda a diferença e faz de nós homens e mulheres que, pelo poder do Espírito Santo, tem a influência e a capacidade de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E em reconhecimento a esta vida nova, nós queremos anunciar mais esta notícia, desta novidade de vida que nós vivemos em Cristo, abandonando toda e qualquer prática pecaminosa que porventura ainda esteja presente no nosso corpo, no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso falar. E queremos, ó Deus, buscar mais de Ti, mais do Teu poder, mais da Tua graça. E por isso declaramos nessa noite que nós sairemos para essa semana vivendo por fé, vivendo pela fé em Cristo Jesus. Por mais que as situações vão surgir, vão aparecer, mas nós estaremos firmes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.